A expectativa é que o Fed consiga finalmente cortar os juros agora em setembro. Será que vai acontecer? Outro ponto importante são os golpes que aconteceram aqui no Brasil. Ultrafarma e Fest no radar. E claro, a gente não pode deixar de dizer do problema do Agibank com o INSS. Mas, entre tudo isso, ainda temos o balanço do Banco do Brasil, entre outros diversos balanços que tiveram na semana. E esse foi sim o mais movimentado. Meu nome é Fernando Franklin e aqui descomplicamos o mundo financeiro, trazendo as informações mais relevantes no nosso resumo semanal de notícias. Então vamos lá, pessoal, vamos começar falando um pouquinho aí da situação do mercado internacional, questão dos Estados Unidos cortar os juros lá com o Fed. As expectativas consideraram que após a conversa do Trump com o Putin, isso aumentou muito, né, a possibilidade de corte de juros e vamos ver se vai acontecer ou não, né? Então tem muita coisa aí para poder acontecer, mas como aumenta as expectativas por isso, aumenta as apostas, né? Então isso deu uma mexida boa no mercado também. E então é importante ficar de olho. Claro que a gente, quando fala dos Estados Unidos, a gente continua acompanhando o tarifaço. E do tarifaço não teve grandes novidades para o Brasil, né? Outros países do mundo estão sendo negociados e tudo mais, mas o Brasil continua sem nenhum avanço específico, continua com as nossas tarifas e os questionamentos do Trump, né? E o lado brasileiro só retaliando e falando que o Trump está errado, né? Sem negociação efetiva. Mas quando a gente vai para o Brasil, o que, que o Brasil faz para poder resolver o problema da tarifa no impacto que vai ter aqui dentro, né? Então, está sendo feita uma MP que precisa ainda detalhar mais ali para a gente poder ver, mas vai aumentar cerca de 30 bilhões em gastos, né? E a tendência é tentar colocar esses gastos fora do teto, né? Do arcabouço fiscal, na verdade, porque agora não tem teto mais. E, obviamente, né, deveria ser um gasto que deveria ser incluído dentro do arcabouço fiscal, porque no final das contas nós estamos pagando isso da mesma forma, e a gente deveria trabalhar para ficar isso dentro da margem de custos que a gente vai ter. Muita coisa através de fundos de financiamento e tudo mais, né? Lembrando que é principalmente para o agro. E aí, quando a gente fala de agro, a gente tem que lembrar então do balanço do Banco do Brasil. O balanço do Banco do Brasil veio muito ruim, conforme já era expectativa, até por conta do relatório que saiu do Banco Central anteriormente. A gente já tinha visto lá que tinha feito alguns ajustes nos dados, né, e aí prejudicou consideravelmente, mas foi um balanço muito ruim, né, e a gente vê que talvez o banco está tendo uma gestão, no mínimo, não tão boa quanto a gente esperava, né, e porém foi conforme as expectativas, ou até mais ou menos em linha, né? Então o balanço até pós-balanço até subiu bastante aí as ações, né? Mas também depois da queda gigantesca que teve, aproveitando as oportunidades, não significa que o mercado vai continuar fazendo a compra das ações e ela vai continuar subindo, e nem tampouco que não vão realizar o lucro desse ganho desse amanhã. Então é algo para a gente poder acompanhar aí. Mas, como a gente falou de Banco do Brasil, falou de agro, né, é importante, o Banco do Brasil sofre muito por conta que o agro está sofrendo, e o Banco do Brasil é um dos maiores financiadores do agro brasileiro, e às vezes a gente tem que tentar ter uma separação entre a safra do agro, que foi muito boa, versus também os custos envolvidos aí por conta eh, da taxa de juros tão alta, né? Então a gente está tendo muito problema, né, de endividamento, muita inadimplência, e aí o Banco do Brasil está sofrendo bastante com isso, então é algo que a gente precisa levar em consideração. Outro ponto que a gente não pode deixar de falar é dos problemas que a gente teve com grandes empresas, né, como a Ultrafarma, a Fest e também, né, o banco Agibank. Todos esses bancos eles tiveram alguma coisa, todas essas empresas tiveram algum problema essa semana, né? Então a gente pega a Ultrafarma e a Fest com problemas do ICMS, né? Parece que tem alguma coisa ali, né? Pelo menos a polícia está investigando a respeito de uma negociação entre um auditor da Receita Federal e essas empresas para poder fazer benefícios e aí consideravelmente gerar um golpe de 1 bilhão, né, na Receita. Então é algo para ser muito avaliado, né? Então
Os executivos foram inclusive presos, né? Então aí com fiança de 25 milhões a pagar. E quando a gente pega para o Agibank, o Agibank tem uma acusação muito séria, né, que é uma acusação que aconteceu de ele estar utilizando do aplicativo dele para poder atuar em alguma coisa em relação ao INSS. E isso é um problema seríssimo, né? Então que a gente precisa também ficar de olho. Muita coisa ainda para desdobrar, pode ser muita coisa e efetivamente não dê em nada, mas obviamente o nosso papel aqui é acompanhar e entender quais que são os riscos envolvidos nesse cenário. E claro, né, a gente tem que continuar preocupado aí com o fiscal, que ele é algo fundamental da gente ficar de olho. E no Brasil, que eu acho que é o principal de tudo, acompanhar os balanços que ainda vão sair. Lembrar que o balanço do Banco do Brasil veio ruim, mas em compensação os balanços dos seus pares, né, como Bradesco, Itaú e Santander vieram em linha em linha com bons resultados. E aí, obviamente, a gente vai tomando nossas decisões de investimentos e eu continuo aqui trazendo as informações da melhor maneira possível para vocês. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.